Olá, Nádia, como você está? Olá, Começamos diferente. Dani. Comecei hoje me relacionando com você no olhar. Agora vou me relacionar com os ouvintes. Olá, você que está aí nos assistindo, que está Nos ouvindo? nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, nos ouvindo no Spotify. Você que está na autopista, em direção a um futuro melhor, em direção a um mundo cheio de esperanças, de alegrias, e que nos escuta para, de alguma forma, tentar. Eu não digo aprender, porque não sei se a gente tem muito o que ensinar, né? Acho que a gente tem que passar um pouco do que a gente vive para que as pessoas, diante do que elas vivem, elas, para que elas tentem, de alguma forma, incorporar algumas ideias e que isso vire hábitos, que esses hábitos se transformem em coisas positivas e que essas positividades feitas uma a uma possam levá-las a ter uma vida um pouco melhor. Exatamente. E aproveitando que você está falando do Spotify e do YouTube, clica no sininho lá no canal do YouTube para a gente manter o nosso canal ativo e sempre poder contribuir e trazer mais conteúdo que a gente aborda aqui nos nossos podcasts. Fica a dica. E que belo cabelo, hein, Nádia? Nossa, impossível não notar. É que você, a última vez que você me viu foi às 5 da manhã e tava diferente esse cabelo, né? Por isso que Tava você tá. diferente. Teve uma hora que eu estava terminando o treino dela, que quando eu olhei para ela não era a mesma pessoa. Sabe, você já assistiu Poltergeist, o Fenômeno? Olha, foi assustador ver essa loura aí, impecável, depois de 1h15, mais ou menos, né? De exercícios extremos. Hoje você foi além, hein? Parabéns. Não, essa semana foi bacana. Essa semana deu certo. Começou a concentrar mais no exercício, né? Não ficou, não ficou conversando muito com as Não, amiguinhas do horário. não. E aí? É importante, né? Importante o relacionamento. É uma relação também, né? Tudo é relação. É. Tudo você faz relação. Você se relaciona com tudo. Você se relaciona com as coisas, se relaciona com as pessoas, se relaciona com a própria Curitiba, se relaciona com o teu estado, se relaciona com o teu país. É mesmo, é óbvio, Com tudo. com tudo. Porque você, como brasileiro, é o reflexo de um povo brasileiro que tem toda a sua história. E você se apresenta, por exemplo, se você for numa conferência internacional, muitas pessoas, se você for um brasileiro de algum estado brasileiro com uma cultura um pouco mais forte, você vai se mostrar para o mundo de uma forma. Então as pessoas vão te virar e vão começar a aprender que aquele é o brasileiro. Então, na verdade, quando a gente fala de relacionamento, né, a gente já pensa em você e o teu par. Mas não é só isso. Não. Na verdade, o relacionamento é como eu me relaciono com a vida. Como eu me relaciono com o todo, com tudo que acontece. E esse relacionamento, muitas vezes, pelo nosso aprendizado com nossos pais, é muito baseado no que eles nos ensinam como exemplo, né? Então nós temos um primeiro exemplo nos pais de relacionamento, depois vamos tendo um relacionamento com os nossos, entre aspas, amigos que são feitos na escola, com nossos professores, que seriam de alguma forma alguns primeiros mentores, né? A grande verdade, os primeiros mentores de uma criança deveriam ser os pais, como mentores. Não só aquele pai que quer fazer tudo para, ai, meu filho, quero dar o melhor para ele já que eu não tive. Não Não quero sei, que ele não passe sei pelo que que eu ele passei. passe pelo que eu passei. Aí você é um cara super bem sucedido, super empresário que chegou lá. É tão ruim chegar lá? Não. Então por que você quer evitar? Eu quero evitar sofrimento. Será que evitar o sofrimento é uma melhor forma de você se relacionar com o seu filho? Será que essa relação está sendo uma relação próspera para os dois? Então, sempre que a palavra relacionamento ou relação ela aparece, você vai, num primeiro momento, como eu disse agora, se relacionar com o outro através de exemplos que você teve desde a tua infância até o agora. Só que, será que essa é a forma correta? Muitas vezes, um pai e uma mãe que se separaram, por exemplo, eles te dão, de uma forma, um exemplo de um relacionamento que não deu certo.
eu estou ensinando para meu filho que os relacionamentos podem não dar certo. Ok. Será que precisa você se separar para ensinar isso para ele? Será que você não pode mostrar através de outras coisas que os relacionamentos podem ter problemas, por exemplo? Uma relação com um amigo, relação com um pai, com uma mãe, tudo é relação. E essa relação parte de um princípio que você teve uma educação e teve algo por detrás que, de alguma forma, te traz ferramentas para lidar com essas relações. Só que se a tua aprendizagem ela foi um pouco falha, de alguma forma, não só pelo ato de aprendizagem que você teve com os outros, que foram mensagens erradas, mas a tua forma de interpretar aquilo. Porque você é um ser humano que está aprendendo coisas, através de exemplos, através de experiências. Você está experimentando o mundo e está aprendendo. E você conforma um modo de se relacionar com os outros. Agora, como eu sei se o relacionamento que eu estou desenvolvendo com os outros é correto? Essa é a grande questão. Porque você se relaciona com todos. Com teu pai, com tua mãe, com teus irmãos, com o teu par, com teus filhos, com a sociedade. Colegas de trabalho. Você se relaciona. Agora, como é que eu sei se os meus relacionamentos são saudáveis ou não? Como é que você acha? Eu acho que tem várias formas de a gente saber se é saudável ou não. Mas o primeiro ponto, eu não sei se é a resposta que você está esperando, mas pela experiência, eu acho que não criar expectativa no que o outro pode te trazer. Mas você simplesmente, por exemplo, a relação com um amigo. Você entregar, você ser um amigo. Então eu colocaria que você comentou sobre a relação com os pais, com os amigos, com o par, tudo a gente se relaciona. Mas a gente não se relaciona com a gente mesmo? Sim. Ou essa relação também não teria que estar uma relação boa para que eu possa levar isso para os demais? Essa é a primeira relação, na verdade. Essa é a primeira relação. Primeira relação. O que a gente chama sempre de primeira dimensão, essa é a relação. Primeira relação é você com você mesmo. Só que ela não existe. O que a gente fala, o que eu vivo hoje, o que você vive, é quase. Não é uma utopia porque a gente está mostrando para as pessoas que acontecem. Mas a maioria das pessoas se relaciona sempre esperando algo do outro. Porque eles aprenderam a fazer isso. Não é? Ué, o teu pai você fazia algo correto e recebia um prêmio depois. Se fazia algo errado, você recebia uma punição. E assim você aprendeu, num perde e ganha da vida, a se relacionar com as pessoas. Então, você espera algo do outro, se você esperar ele corresponder ao que você esperou, você dá um feedback positivo. Se você esperou algo e foi o contrário, você dá um feedback negativo. Tá, mas como então? Como é que eu posso mudar primeiro, entender se um relacionamento é saudável ou não, que foi mais ou menos o que foi perguntado no início, esses teus relacionamentos estão te levando a ser uma pessoa melhor? Estão te levando a evoluir ou não? Porque às vezes você está num relacionamento, vamos encontrar uma pessoa aqui que ela sempre se sentiu carente. Sei lá, vamos dizer que os pais se separaram e ela sente uma ausência do masculino, de alguma forma, foi criada pela mãe. Não estou dizendo que isso seja algo que aconteça com todo mundo. Estou dando um exemplo fictício. E nem que isso é errado. Isso. Né? Só acontece. Um exemplo... Só dando um exemplo porque, de alguma forma, aquela criança que está aprendendo e está vendo tudo aquilo, ela está aprendendo a se relacionar com o mundo com aquela mãe que não tem mais aquele par, que o par está distante e que o pai está distante, e vê o homem como algo distante, e talvez ela sinta muita falta desse lado masculino no dia a dia. E de alguma forma, por sentir uma falta, ela começa a aceitar migalhas de quem venha. Como assim migalhas? Às vezes pega uma pessoa supressora, né? A mente Ronin chama de os supressores invalidativos. É uma pessoa que só te invalida, que só te trata mal, que te trata... Eu não vou falar nem igual um cachorro, né? Porque na verdade tem cachorro muito bem tratado hoje, muito mais bem tratado que seres humanos. E tu tá tudo bem, ninguém tá criticando os pets. Não. Pelo contrário, cuide do seu pet e cuide do seu namorado, cuide da sua namorada, cuide do seu par da mesma forma. Tem que existir um cuidado. Só que neste caso, a pessoa, ela sentiu uma falta. E por sentir essa falta,
ela aceita qualquer coisa que vier do universo, inclusive alguém que suprima, que não deixe ela ser quem ela nasceu para ser, ou que invalide ela. Então, é como se ela estivesse presa num buraco sem fundo. Quanto mais ela cava, mais ela se afunda. Por quê? Porque alguém que é o tal da relação do sadomasoquista com o masoquista. O que é isso? O masoquista, na teoria, é aquele que sente um prazer pelo sofrimento. E o sado é aquele que sente prazer em fazer sofrer. Imprimir o sofrimento em alguém. Então fechou. Aí quando essas duas pessoas se encontram, alguém grita e alguém gosta de que grite com ela. Tá bom. Só que é uma forma, entre aspas, doentia de se ter um relacionamento. Porque num relacionamento, os dois deveriam estar crescendo e evoluindo. Então, mas como que eu sei que eu estou crescendo e evoluindo? Primeiro, você vai ter que entender o que é evolução. O que é evolução? Evolução é sair do ponto A e ao ponto B? Se estamos numa linha reta? Porque evolução pode ser evolução patrimonial. Eu posso ter R$1.000 e evoluindo pelo patrimônio, agora eu tenho 10 milhões de reais. Eu evoluí o meu patrimônio, evoluí. Isso me garante que eu seja feliz? Não. Não. Me garante que eu tenha uma boa sobrevivência? Sim. Então, por que eu falo numa linha? Então, no meu ponto de vista, e acredito que no ponto de vista da mente Ronin, porque a gente estuda isso, é que a evolução ela não está somente ligada num plano horizontal. Vamos entender o plano horizontal como um plano aonde nós estamos aqui para evoluir como pessoas, evoluir como seres humanos, para que possamos sobreviver nesse mundo da melhor maneira possível. Então existe uma evolução voltada toda ela para a sobrevivência. Como é que eu sobrevivo melhor? Eu tenho que ter condições. Então, eu ter um corpo, né, melhor. Quando eu falo melhor, não estou falando em perfeição de músculos perfeitos, não. Estou falando de um corpo mais forte, mais flexível. Qualidade de vida. Qualidade de vida, que seja saudável. A pessoa está obesa. Machuca as articulações, ela tem uma dificuldade maior de se locomover, vai ter dificuldade de viajar, tem algumas dificuldades que a pessoa enfrenta. Da mesma forma, a pessoa muito magra não tem força nem para carregar suas malas. Então, o que acontece? Trabalhar com o que se tem para que se melhore dentro no âmbito da sobrevivência. Isso é físico, isso é energético, isso é emocional, isso é mental. Só que isso não garante que eu seja feliz. Aí nós temos um outro tipo de evolução, que é uma evolução, que é um caminho que a gente chama de caminho vertical, que é um caminho que nos leva a buscar quem realmente somos, que é um caminho que nos leva em direção ao nosso próprio espírito. Então é interessante entendermos que a maioria das pessoas vive numa linha horizontal. A maioria das pessoas está aqui para sobreviver. Que é uma evolução material? Que é uma evolução da matéria. E tudo bem, nós precisamos da evolução da matéria. Ela é importante. Nos possibilita uma melhor sobrevivência. E isso a mente Ronin deixa bem claro. Nós dois, por exemplo, que vivemos a mente Ronin, se você discordar de mim, você pode falar, nós entendemos, por exemplo, da importância do material. Mas não é o mais importante. Tem a sua importância. Mas o caminho é evoluir materialmente, sim, em conjunto com a evolução espiritual. Isso, inclusive, forma um grande símbolo da humanidade que vem muito antes de Jesus Cristo, que é o símbolo da cruz. É interessante, né? Que uma madeira da cruz está aqui, na horizontal, e a outra está na vertical. O que representa isso muito antes de Cristo, por exemplo, como símbolo? Que nós estamos crucificados bem no meio, num ponto do meio, entre o caminho da horizontalidade e o caminho da verticalidade. Nossa, que interessante. É interessante pensar na cruz como isso, como esse símbolo. Nós estamos crucificados, nós nascemos aqui na matéria, crucificados entre esses dois mundos. E é quase que uma covardia, né? Porque o mundo da matéria nos é apresentado desde quando nascemos e a maioria das pessoas vive nesse mundo da matéria como se esse fosse o único objetivo da sua evolução, evoluir dentro da matéria. Mas quando eu evoluo dentro da matéria, eu
às vezes não presto atenção em outras coisas. Por exemplo, no caminho do espírito, no caminho dessa evolução espiritual, que é um caminho de luz, que a gente fala bastante, que é o caminho das virtudes. Porque, se eu pensar bem, essa pessoa que aguenta as pancadas da vida ali, que é subjugada no relacionamento de uma pessoa sadomasoquista e de um masoquista. Um que sofre por receber a pancada e o outro que gosta de dar pancada. Quando tem esse relacionamento aqui, que é do mundo da matéria, que está aqui, será que a pessoa que é sadomasoquista, ela nasceu para realmente pagar por algo ali? Ou para realmente levar pancada? Ou algo da vida dela, da infância que ela aprendeu, faz com que ela se submeta a esse tipo de situação ou a torturas psicológicas por medo de perder o outro, porque lá na infância ela já perdeu o pai e muitas vezes ela pode colocar a culpa nela, ou tem aquela alienação parental que a mãe fala mal do pai para o filho e o pai fala mal da mãe para o filho. Como é que fica a cabeça dessa criança em formação? Esse é um tema profundo e legal de se dialogar, de se pensar, mas se a gente pensar só de forma horizontal, a gente vai ficar preso nisso tudo, nessa loucura. No momento que a gente começa a verticalizar mais os nossos pensamentos, quando eu falo em verticalizar os pensamentos, significa a ter algum tipo de conhecimento muito mais voltado para um caminho que alguns grandes mestres da humanidade perseguiram ou seguiram. Tipo um Jesus Cristo, um Sankaracharya, um Platão, um Lao Tse, um Sócrates. Interessante. Porque eles falavam sobre isso, eles estudavam, falavam e viviam algo nesse estilo. Tanto que ficou como mensagem, como estudos para a humanidade, a sua forma de agir no mundo. Um exemplo de amor de Jesus Cristo. Como é que Jesus, por exemplo, se relacionava com os outros? Era uma relação desse amor puro de dar sem querer receber nada em troca. De entrega. Nossa, então a gente tem um exemplo de uma pessoa que veio aqui e se entregou. E é um exemplo de um espírito forte e poderoso. Opa, então o caminho da verticalidade seria o caminho das virtudes, enquanto que o caminho da horizontalidade seria um caminho da matéria. Você pode ter virtudes na matéria? Claro que você pode ter virtudes na matéria, mas são virtudes muito mais voltadas à sobrevivência. Quando as virtudes são voltadas para o espiritual, você não só sobrevive. Você vive. Você vive. Porque daí você tendo R$1.000 na conta ou 1 milhão, não faz diferença. Para você não vai fazer diferença. Vai fazer diferença para a tua sobrevivência? Vai. Por quê? Quem tem 10 milhões ou 1 milhão na conta tem mais condições de pagar um médico bom, por exemplo, do que alguém que simplesmente vai esperar que quando ele for no hospital, vou torcer para que não tenha só um residente. Não que os residentes sejam ruins, não é isso. Mas alguém que tem mais experiência, talvez fosse um pouco melhor para o caso, que é mais grave, daquela pessoa, por exemplo. Só isso. Então, ter capacidade de sobrevivência não significa ter a possibilidade de evolução espiritual. Na verdade, ter o desempenho dentro da horizontalidade da matéria me proporciona, se eu for uma pessoa mais inteligente, porque a gente está falando para que você escute e que você comece a pensar em cima disso. E pensando em cima disso, talvez você comece a fazer coisas diferentes na tua vida. Porque fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes não vai ocorrer. Então, aí quando eu começo a seguir o caminho da verticalidade, eu começo a buscar conhecimentos que me levam a ser uma pessoa melhor. Quando eu sou uma pessoa melhor, porque eu busco as virtudes, eu trato os outros melhor. Quando eu trato os outros de uma melhor forma, eu me relaciono com os outros de forma melhor. Pronto. Então, eu consigo, quando eu me verticalizo, na verdade, eu consigo ter o melhor dos dois mundos. Por quê? Porque se eu busco sempre a minha melhor versão, e essa minha melhor versão, ela é espelhada nos conhecimentos de grandes mestres da humanidade, que já percorreram o caminho e já mostraram como é, eles falaram já. Olha, quer ser um ser humano melhor? Começa a trabalhar a tua mente, os teus pensamentos, né?
Começa a cuidar mais de você e depois cuida dos outros. Ou a célebre frase de Buda, né? Maior do que aquele que vence a 1000 homens em batalha é aquele que vence a si mesmo. Então, vencer as batalhas do dia a dia tá legal, é importante, mas quem vence a si mesmo está se verticalizando. O vencer a si mesmo é vencer as suas mazelas. E quando eu consigo vencer as mazelas, aí eu consigo me relacionar melhor com os outros. Por quê? Porque muitas vezes eu começo a me colocar no lugar do outro. E é isso, Dani, isso que você tá falando faz todo sentido, porque quando você faz isso, a gente já até deu exemplo aqui que às vezes a tua mente está tão voltada para aquilo que é negativo que as coisas nem aconteceram ainda. Em uma relação, por exemplo, de trabalho, nem aconteceu, a pessoa não falou nada e você que está com os teus pensamentos, a tua mente voltada para aquilo que é o negativo, para aquilo que é ruim, imagina e idealiza tudo aquilo sem nem sequer ter acontecido. E foi muito legal a tua explicação, porque você foi de forma mais profunda e você chegou nessa questão das virtudes. Quando você está no caminho das virtudes, o teu eu ele tá direcionado para outro aspecto, para aquilo que é bom, para aquilo que é belo, justo, para aquilo que realmente faz sentido. E quando você está olhando para essas virtudes e está desenvolvendo elas, aquilo que eu falei da expectativa, que foi no começo, não gera, porque você entende qual que é o teu papel. E relacionamento é abundância, não é a falta. Isso mesmo. E quando a gente olha para a abundância, para as virtudes, é isso, é abundância. Né? Que é aquilo que a gente já falou, o universo é abundante, ele não precisa de mais nada. A gente que está aqui para aprender e trazer algo. E para as relações, para os relacionamentos, é a mesma coisa, independente de qual relacionamento seja. Você está aqui para trazer algo, e não para só querer tirar. É isso mesmo. Parou de esperar algo do outro. Parou de esperar. Então, eu decidi agora, por evolução, primeiro mental, para que ela siga de forma verticalizada e espiritual, eu começo a não esperar mais nada do outro. E começo, mas não só não esperar nada do outro e ficar aqui no meu cantinho, no meu mundinho quieto. Agora eu vou ficar aqui sozinho. Então, Não. já que eu não espero mais de vocês, você segue a tua vida e eu sigo a minha vida. Será que isso é um relacionamento? Você acabou de dizer que relacionamento é um tratado de abundância. Gostei da abundância, eu coloquei tratado porque é um contrato entre duas pessoas, né? Quando, por exemplo, eu conheci a minha esposa, nós fizemos um tratado que pode se chamar de casamento, que pode se chamar de união. O que houve entre nós? Nós dois resolvemos seguir uma jornada juntos. Eu estava trilhando meu caminho, ela estava trilhando dela. Quando os caminhos parecem estar muito parecidos e próximos, aí você acha alguém que também pensa algumas coisas que nem você, outras não, mas também não faz diferença, porque pensar que o amarelo, eu gosto mais do amarelo, eu gosto mais do azul, então eu não vou me relacionar com essa pessoa porque ela veste amarelo. Não. Quando a gente fala quando os caminhos são próximos, é o caminho do bom, belo e justo. Quando você busca alguém para se relacionar, você busca alguém que seja bom, que seja belo e que seja justo. A justiça do tipo, cara, eu vou fazer o que é certo, o que é justo. Então eu não vou tirar o couro de ninguém, também não quero que tire o meu, o que é justo. Quando é bom, é porque tem uma bondade intrínseca naquela pessoa, porque você sente que ela tanto quer te ajudar como quer ajudar os outros. Olha que lindo. E o belo? Tem que ser um gato de novela. Não. A beleza do ser humano não está simplesmente na sua forma física. Claro que é uma expressão. Sim. Mas a expressão da beleza, ela está no amor. Né? Último livro da série da Mente Ronin. O sentido da vida e a beleza do amor e da amizade. A beleza do amor e da amizade. Porque tanto o amor como a amizade são expressões da beleza. Ter uma vida bela. Olha que legal. Uma vida bela. Já viu você já viu com certeza? A Bela e a Fera? Uhum. Que legal, né? Aquela fera, que dentro era um príncipe, mas era uma fera por fora. Ela, que beleza ela enxergou nele? Ela enxergou o coração e a justiça. Coração. Ela enxergou outras duas valências que eram diferentes da forma externa. E aquela forma externa
foi suplantada de alguma forma pela visão mais profunda que ela tinha dele. E ela, ao se apaixonar por ele, transforma ele em quem ele sempre foi, num príncipe. Parece, vem eles falando dos contos da Disney de príncipe e princesa. Não, na verdade esse conto mostra, essa história mostra que é isso. Simplesmente ela foi a transmutadora. Ela viu a beleza nele e ela investiu nele. Então muitas vezes num relacionamento você tem que investir na pessoa, porque os valores dela são muito parecidos com os seus. Então quando a gente está falando em caminhos parecidos, esse é o caminho das virtudes. Você se assemelhar de alguma forma nas suas virtudes. E daí é mais fácil de manter o caminho. Porque você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Perfeito. Né? Então, eu acho que casa muito com o que a gente falou lá do primeiro relacionamento com você. Como aí você idealiza um par, agora falando de pares, você idealiza um par, mas tudo aquilo que você quer que o outro tenha, você não tem em você. Então não vai acontecer. Porque Claro que como não. é que você vai. Se relacionamento é abundância, como é que você só vai ter aquilo da pessoa e você não vai entregar nada se você não é aquilo que você está idealizando? Então Isso. é isso, né? Então seja. E como ser? Se relacione melhor consigo mesmo. Então o ponto é o seguinte, eu sei que quem está escutando deve estar pensando assim, mas já ferrou, Dani. Já ferrou. Porque escolhi errado. Não, você não escolheu errado. Em primeiro lugar, eu adoro uma frase do Akbar. Aquela frase impactante. Eu já até sei Nossa, qual que é. Chega a doer. Dói assim, né? Dói. Ninguém tem nada mais nem nada menos que merece. Isso. Você está levando pancada na vida porque você já deu muita pancada também. Então, mas eu quero mudar isso. Ótimo. Como que eu faço? Vou me afastar da pessoa. Ela é uma pessoa com os mesmos ideais e que às vezes tem uma casca como aquela Bela e a Fera. Ele é a fera, né? Parece um ogro, porque às vezes fala um pouco mais alto, xinga, briga. Nossa, eu não aguento esse jeito que ele trata. Mas ele é um cara bom e é uma pessoa que tem honra, é trabalhador, é um bom amigo, mas ele tem alguns rompantes. Então ele age muitas vezes simplesmente de forma automática. Ele é muito mais reativo do que autônomo. Como assim? A pessoa reage porque ela aprendeu através dos traumas que ela teve desde a infância até agora. É como um cachorro que leva pancada. Um cachorro que leva paulada toda hora, ele já anda de lado assim. Quando alguém chega perto, ele já grita. Ele vai mostrar os dentes. Porque ele cansou de tomar pancada. Só que isso virou inconsciente para ele. Porque se ele ficar pensando todo dia que leva pancada, vai chegar um dia que ele vai se matar. Você entende porque nós temos o subconsciente e o inconsciente? O nosso inconsciente esconde as coisas. Só que você continua reagindo. O inconsciente está escondendo o que aconteceu no passado. Aí você, por exemplo, como uma pessoa que está num relacionamento assim, com uma pessoa que às vezes fala um pouco mais alto com você, que fica emburradinho, fica briguentinho. E você briga também porque você não está aqui no mundo para agradar ninguém. E nem para resolver desaforo de ninguém. E não está errado o teu pensamento. Agora, o caminho que vocês escolheram, de alguma forma, é um caminho que são próximos, porque você escolheu ele, e ele te escolheu, e vocês estão juntos. Ninguém tem nada mais do que merece, ok, então eu mereci. Agora, como é que eu posso mudar essa relação? Porque se tá ruim agora, como é que eu posso mudar? Não, eu vou me separar. Isso, separa e busca outro e faz a mesma coisa. E vai ser igual. Porque não adianta. As pessoas ficam pulando de galho em galho. Parece que as pessoas não evoluem. As pessoas acham que a evolução da pessoa está na escolha. Não é na escolha. Você escolheu porque algo em você escolheu aquela pessoa. Espera-se que sejam as virtudes. Que você escolheu a pessoa. Porque a pessoa, de forma inteligente, escolhe pessoas virtuosas. E geralmente a gente identifica no outro o que tem na gente. Então, você vai escolher virtudes boas do outro. Tá bom. Mas, digamos que tem esse probleminha de relacionamento, porque ele às vezes ele reage muito às situações. Um exemplo claro, o marido chega em casa, a esposa demorou para chegar, tinha acabado a bateria do celular, ela não avisou ele, e ele já chega xingando. Ei, são horas de chegar em casa, você tá maluca? E ela sempre teve um pai que gritava com ela, e ela não quer mais aquilo para ela, ela chega e fala assim, escuta aqui, quem é você para gritar comigo? Eu sou o teu marido.
Quem manda aqui sou eu. Aí entra machismo feminino, entra todos os ismos na história que tá muito em voga hoje em dia, se falar. Então você abre o Instagram e tá vendo aquilo tá borbulhando dentro de você e você entra em guerra por uma coisa boba. Se você for ver bem, o ato de chegar atrasado em casa não é um problema. Um problema é um câncer. Isso é um problema. Agora, isso não é um problema. Isso é algo que aconteceu, que pode ser relevado ou não, que pode ser conversado ou não. Então, por que as pessoas reagem aos outros? Porque a gente espera. Você já falou. Aham. Então, beleza. Eu quero mudar essa situação aqui. Para eu mudar a situação aqui, eu não vou mais esperar que o meu marido me trate bem. Não. Não espere. É ótimo. Primeiro passo, não esperar. Então, não crie expectativas. Legal. Segundo passo, comece a tratar ele bem. Isso. Mas eu já faço isso. Será que faz? Será que você faz o teu melhor para amar o outro? Será que você faz o melhor para o outro? Será que você faz o que o outro gosta mesmo ou o que você quer fazer? Partindo da frase, né, a clássica que a gente sabe, que é ninguém tem nada mais, nada menos do que merece, e você está reclamando de uma situação que você está recebendo, você merece aquela situação. Para você, eu escuto sempre dentro da mente Ronin que você muda a sua realidade e as pessoas que estão à sua volta. Só que você tem que estar disposto a fazer isso, olhar para as virtudes. E muitas vezes a gente não faz isso porque, eu não vou tratar bem, me tratar mal, eu não vou dar o primeiro passo. É o ego ali, aquela guerra interior do ego dizendo, se ele não faz, eu não vou fazer. É o ego, isso É o mesmo. ego. É o ego. Então, a gente pode fazer um podcast só falando sobre isso, que eu acho que é muito legal, muito importante. Mas tem que partir de você. Sim. Se a primeira relação é você com você, você tem que passar por cima disso. Então, na verdade, bem da verdade, Nádia, quando você faz algo pro outro, você não tá fazendo pro outro, você tá fazendo pra você. Pra você. Esse é o ponto. Então, o ponto de se relacionar consigo mesmo, através do outro, é isso. É porque a gente precisa das pessoas pra gente se relacionar. É isso. Você não faz nada sozinho. Porque o outro me mostra muitas coisas a Isso. respeito de mim. De você. É isso. Quando as pessoas entenderem que o outro é um reflexo, é o teu espelho, ele tá ali pra isso. Então, aí vamos mudar a situação. O marido tá em casa, a esposa chegou atrasada e o marido ficou quieto no sofá. Aí a esposa, porque ele chegou gritando, né, com ela. A esposa chega assim: nossa, amor, acabou a bateria do celular e furou o pneu do carro. Eu não consegui nem te chamar para me ajudar a trocar. Daí eu não sabia o que fazer. Aí pedi o celular de alguém, chamei o seguro, e o seguro veio, arrumou o carro, por isso que eu cheguei atrasado. Pronto. Qualquer coisa que tivesse na cabeça dele na hora, já iria por água abaixo. Porque assim, tudo na vida, nós estamos expostos a situações, desde que nascemos. Tá bom, como assim? Eu vou chamar um amigo para vir gravar um podcast. Fulano e tal, quer vir gravar um podcast com a gente? Isso é uma situação. Estou criando uma situação para ele. Inseri-lo aqui no grupo. Aí ele fala, na hora que eu falei, inevitável que venham pensamentos na cabeça dele. Nossa, eu amo Dani e a Nádia. Eu quero estar lá. Vai ser muito legal o pensamento. Uhum. Quando ele pensa isso, o que acontece? Como é que ele se sente? Feliz. Claro! Cara, eu vou estar em pessoas que eu amo. Vai ser muito legal. Como é que vai ser o dia dele? Bom, vai refletir esse pensamento positivo que ele teve. Pronto. Isso é um reflexo. Uma situação gera um pensamento gera uma emoção gera uma ação. Ok. E do contrário, vamos voltar agora. É a mesma situação, tá, gente? Porque tudo é situação. O marido é aquele que espera a esposa. Ele estava em casa. Houve uma situação, a esposa não chegou no horário, que ela sempre chega. Nem avisou. Situação. Não avisou. O que veio na cabeça dele? Tá me traindo. Pode? Não pode vir? Pode. Porque você pensa o positivo ou pensa o negativo. Depende do que tem dentro de você. É uma escolha tua. Escolha tua. Eu tô aqui parado, nossa, será que aconteceu alguma coisa com a minha amada? Você tá preocupado com ela, liga pra mãe, liga pro pai dela, liga pros irmãos, liga pros amigos, liga no trabalho, já saiu faz tempo. Nossa,
mas eu não tenho o que fazer. Vou pegar o carro, vou ficar dando voltas na cidade para tentar achá-la, né? Então você fica esperando, meio angustiado, porque você ama e estava preocupado com a pessoa, ou com raiva porque você criou um pensamento de ciúmes. Ué, a situação em si foi o atraso. O meu pensamento, o que eu vou pensar na hora, é o grande problema. O grande vilão é o pensamento. Aí eu pensei, senti raiva, quando ela entrou, escuta aqui, isso é hora de chegar? Tava onde? Tava com a amante? Cara, você agrediu a pessoa que você mais ama, ou seja, que noia passa dentro da tua cabeça, e sendo que a verdade era outra. E eu tô falando muito bobagem ou a tua vida é muito parecida com isso? Você fica criando coisas pelas situações que acontecem no teu dia a dia. Então, é muito interessante entender esses pensamentos que acontecem na nossa vida e bloqueá-los quando necessário. Só que para você bloquear um pensamento, já que temos, atualizando os dados, mais de 70 mil pensamentos por dia. Mulheres tem mais. Mulheres uns 100 mil, 170 mil, vai. É só uma forma de falar, a gente pensa demais, tá? Só isso. A gente pensa muito, e aí? E aí que você tem que identificar os pensamentos, quando eles aparecem. E na hora que eles aparecem, se for negativo, você já tem que de alguma forma bloquear. Bloquear. Não bloquear. Ai, gente, isso não é nada. Não é isso. Vem um pensamento, ai, será que ela tá me traindo? Ah, para, que isso, cara? Você já tem que vir o anjinho e dizer assim, ei, bonitão, você casou com ela, vocês estão há 20 anos juntos, você tá maluco? Ela nunca fez isso, cara. Você tá louco? Aí você já cobra, você toma um banho de água fria, né? É o anjinho dando banho de água fria no diabinho. É o lobo bom e o lobo mau, né? Isso, a gente falou de anjinho, diabinho, lobo bom, lobo mau, e assim vai. Então, você tem que policiar e bloquear aquele pensamento. Você é fruto dos seus pensamentos. E o que você pensa vai gerar uma emoção, Reações, a emoção né? e Até reação. chegar aqui no físico. E daí vira caos. Então, se quer melhorar o teu relacionamento, você tem que se melhorar como pessoa. Você tem que aprender a se controlar, aprender a controlar os teus pensamentos, aprender a controlar as tuas emoções, aprender a controlar a tua energia, aprender a controlar o teu corpo. Mas o que é esse controle? O controle, na verdade, não é nada mais, nada menos do que o centro. Quando eu falo em controle, não é aquele controle, por exemplo, que o pai e a mãe querem ter do filho, por exemplo. Querem controlar até a roupa, querem controlar tudo. Muitas vezes tirando a autonomia do outro. Você como empresário conhece isso, né? Você conhece que tem muita gente que é tão controladora que não sabe nem delegar para os funcionários o que tem que fazer, porque controla tudo. Quer ter tudo na sua alçada. Não que você não tenha que perceber tudo que está acontecendo, você tem que perceber. Mas não ter um controle tão em excesso para que não deixe os outros respirarem ou fazerem o que tem que ser feito. Então, é interessante entender esse controle como um centro. Estar dentro do centro é estar no controle das suas emoções. O que é o controle? Quando você sentir a emoção vindo, na verdade o melhor não é nem sentir a emoção vindo, é já bloquear o pensamento antes que desperte a emoção, né? Porque é o pensamento que desperta. Eu tenho a situação de atraso e eu já criei uma cena de ciúmes, eu chego a imaginar ela com o outro. E daí vem uma raiva, um ódio, uma ira descabida. E daí depois que veio a ira, puta, é difícil daí, né? Já veio a emoção. E a gente já sabe que a emoção é uma onda. E a hora que a onda vem, se você não estiver bem montadinho na prancha, meu amigo, o que acontece? Nossa, toma vaca. Toma vaca. Quebra a prancha no meio das tuas costas. Vai parar na areia. Mergulha nos corais, né? Se arrebenta todo. Então, a emoção vem com essa força. Né? Então, controlar o pensamento, se conhecer, se trabalhar como ser humano. E como é que eu posso fazer isso, Nádia? Como é que você se trabalha? Como é que você faz para se manter no teu centro hoje? São muitos pensamentos, né? A gente já falou aqui que, principalmente a gente que de certa forma precisa ter certo tipo de controle, por exemplo, na vida profissional. Mas o que eu faço, assim, Dani, é quando vem eu tento ressignificar aquilo, sabe? Transformar aquilo dentro de mim, e tentar não olhar só para o lado ruim. O que a gente tem que fazer, a gente sabe que existem situações que não são controladas, a maioria delas não são, e você tem que ter ações caso não aconteça da forma como você planeja, no teu dia a dia, na tua vida.
Mas você precisa estar preparado para isso, mas não pensar de forma negativa, olhar sempre para o lado ruim, e tentar olhar para o lado bom. Porque daí eu sei que eu melhoro isso em mim. Isso? E não esperar, eu não mudo o outro. E isso é uma coisa que é muito forte, assim, e que todos os dias eu lembro disso. Quando você cria expectativa, você está criando algo que você quer que o outro faça para você, porque você espera, você gostaria que fosse dessa forma. Mas quando você não cria, você sabe que você não muda o outro. Você muda você muda as tuas ações, as tuas atitudes. Ah, eu espero isso do meu funcionário. Não, então fala para ele que você quer que ele faça desse jeito. Porque se você não falar, ele não vai fazer do jeito que você quer. Ele vai fazer do jeito dele, que é diferente do teu, que é diferente da Kelly, que é diferente de todo mundo. Isso. Então, não criar expectativas também é você melhorar a tua comunicação quando você precisa que as pessoas façam algo para você, mas sempre eu penso que eu não mudo o outro. Eu mudo a mim. Eu mudo a forma como eu faço as coisas e desmancho, assim. É como se eu apagasse essas expectativas, porque senão só vai me gerar frustração, vai vir essa parte emocional, vai vir pro físico. Então, acho que essas são algumas coisas que eu tento fazer. E não tô falando aqui que eu consigo sempre. Perfeito? Às vezes eu chego com o pescoço meio duro, né? Não tem problema, acontece. Mas é um O treinamento. primeiro passo é esse, mas tem mais coisas. Coisas mais profundas. O que você faz de mais profundo Eu acho que é para buscar esse equilíbrio? meditação. Isso. Então você medita. Por que você medita? Porque é a forma que eu tenho, os momentos que eu tenho comigo mesmo, de olhar pra dentro e realmente ver quem eu sou. Eu acho que é a essência, é meditar, é esse momento comigo. E esse olhar para dentro, o que você enxerga? Agora eu enxergo virtudes, eu enxergo coisas boas, mas nem sempre é assim. Às vezes você consegue se conectar por exemplo, isso que eu falei de mudar o outro, você vê coisas que você precisa trabalhar dentro de você. Perfeito? Então, você tem, de alguma forma, na meditação, um contato íntimo consigo mesmo. Isso, por exemplo, assim, ó, esse exemplo que você deu de, eu não consegui ligar e gerou uma raiva, e eu já sinto essa raiva. Quando você está em contato com esse teu eu interior, você consegue identificar por que essa raiva está sendo. Por que isso está transformando você, está vindo aqui para a realidade, para o físico. Porque pode ser um trauma que você tem lá, de algo que você ouviu de uma pessoa no passado, ou algumas situações que você passou. E aí você consegue identificar Quem que identifica? o teu eu. Se então o teu eu consegue ver essa emoção, ver esse pensamento, ver o trauma, ver tudo que aconteceu no passado, o teu eu é você? É você. O teu eu é você. Porque quem consegue visualizar é o teu eu. É o teu eu. O teu observador está vendo tudo isso que está acontecendo dentro de você, não tá? Tá. Tá vendo? Então, em essência, ele é o teu eu, esse eu personalidade que está acontecendo tudo aqui. Mas se ele consegue ver a persona Nádia se apresentando aos outros, você é ele. A persona é o teu eu? Não. A Isso. persona é a forma como você se apresenta aqui Ao pro mundo. É o a ato forma de se como... relacionar com o Isso, outro. o Tá tudo bem. relacionamento com os outros. Quando você aprende a se relacionar com os outros, sem criar expectativas, quando você aprende a controlar os teus pensamentos, do tipo, não vou pensar assim, calma, vamos resolver de outra forma. Não é tua persona. Não é tua persona. Porque a tua persona tem muito a ver com o teu ego, a forma como você responde para as situações da vida. Que tudo são situações. Então, quando você entra em meditação, você se aproxima muito da tua essência, do teu eu espiritual, que é o caminho da verticalidade. Você busca na meditação esse contato íntimo com quem verdadeiramente você é. Porque tudo que se apresenta aqui no externo, ele pode ser um reflexo de quem verdadeiramente você é, porque hoje você é o reflexo disso, mas antigamente você não era. Antigamente você era o reflexo do teu ego. Então hoje você consegue entender que é como se existissem duas pessoas. Na verdade, uma pessoa que tem uma forma, vamos chamar de rúpico, e uma que não tem forma, que é arrúpica, que é o teu espírito. Uma forma material se apresenta ao mundo
e a outra forma espiritual é aquela que tem como essência. Porque é muito interessante quando as pessoas estão entrando em meditação e alguém fala assim, não pensa em nada. É muito difícil não pensar em nada, né? A gente já falou da quantidade de pensamento que existe, tá bom. Mas se a pessoa fala, presta atenção nos teus pensamentos, aí você está lá vendo o que está acontecendo. Gente, se você está prestando atenção nos seus pensamentos, tá? Eu estou prestando atenção no que a Nádia fala. Quem está falando? A Nádia. Quem está ouvindo? Eu. Então, se eu estou ouvindo, eu sou a Nádia? Não. Então, quem presta atenção nos teus próprios pensamentos? Essa é a questão. Já parou para pensar nisso? Quem que presta atenção nos teus pensamentos é esse eu, essa tua consciência superior, que de alguma forma pode te ajudar a ser uma pessoa melhor. Para isso você precisa trabalhar. Trabalhar como? Exercitando o ato de meditar, para que você possa prestar atenção nos seus pensamentos, aos poucos aprender a desacelerar os pensamentos, para que você possa entrar em contato lá dentro do teu coração, que é um caminho de sentimentos muito mais positivos, muito mais virtuosos do que qualquer outra coisa, e dentro disso tudo você consiga entrar num vazio. Mas que vazio é esse? É um vazio pleno de Deus. É identificar em você a centelha poderosa que existe de um Criador. Quando eu identifico essa centelha, eu tenho a possibilidade de criar tudo na minha vida. Porque assim como Ele o fez, criando tudo, eu também posso criar. Nossa, então eu viro um Deus na Terra. Pois é. Um pequeno Deus que, ao controlar as suas mazelas, começa a criar coisas, não só para si, mas para a humanidade. Mudar a sua realidade de todas as pessoas que estão à sua volta. E quando você muda a realidade das pessoas que estão à sua volta, você muda todos os teus relacionamentos. Tudo. Aí tudo fica mais positivo. Aí você tem amigos bons. Ah, mas vai impedir que alguém passe a perna em mim? Claro que não. Por quê? Talvez você tivesse que passar por isso. Para aprender alguma lição. Então eu não posso confiar em todo mundo. Talvez não. Talvez você tenha. Porque o que é a confiança? A gente podia fazer um podcast só sobre confiança também. Porque eu confio em você. Para eu confiar em você mesmo, eu tenho que ter uma prova, não é assim? Uhum. Toda confiança, ele merece prova. Então eu confio em você porque eu dou algo para você. Por exemplo, eu confio cegamente na minha esposa. Ah, mas ela pode te trair. Tudo bem, isso é uma questão dela, não minha. Como assim? Ué, eu confio nela. Estou dando algo para ela. Eu dei para ela a minha confiança. Ela faz com isso o que ela quiser. O que ela quiser. Sério? Sério de trair? Ué, quebrou minha confiança. Não tem mais minha confiança. Só isso. Então você confia nas pessoas. É interessante até. Chega um amigo e pede dinheiro para você emprestado. Você empresta, não te devolve mais e o amigo desaparece. Que bom. Foi-se os anéis, ficaram-se os dedos. Foi o anel, foi o amigo, que não era amigo. Que não era amigo. Pronto, tá tudo certo, tá tudo bem. E daí? Aí você não é tão apegado na matéria, você não sofre, porque você já está na direção do espírito. Aí você sabe que você pode construir tudo de novo. Aquilo que você emprestou, você constrói de novo. Agora, aquilo que aquele amigo quebrou, não se constrói mais. Ele quebrou algo que não tem construção de novo. A amizade nunca mais vai ser a mesma, né? Olha que legal. E o que é importante? E o que é importante para você? O que é importante na vida? O que é importante num relacionamento? Porque a gente pode falar dos relacionamentos entre homem e mulher, entre amigos, entre pai e filho, mas na verdade tudo no relacionamento é voltado para o que é o amor. Quando você tem um amor dentro de você, só quer fazer bem para os outros. Para todos os relacionamentos que você tem. Para todos. Independente de qual dimensão você esteja. Né? Isso. Na social, do relacionamento com você, de amizade. É isso mesmo. Então, querem uma dica para se relacionar melhor com tudo e todos? Primeiro, se ame. Depois, ame a tudo e a todos. Mas, Dani, eu não sei o que é amor. Opa, fica aí a dica, talvez para o próximo episódio. O que é o amor? Profundo esse? Gostei, Dani. Muito bom.
vamos continuar a nossa jornada falando sobre esses aprendizados. Na autopista. E quem quiser saber mais sobre esses assuntos que a gente fala, tem tudo lá nos livros da Mente Ronin. Todos. Inclusive o último, para mim, best-seller. Você pare de dar spoiler, porque você que leu, o pessoal que tá aqui do lado de cá vai começar a ter acesso agora. Não, mas o livro vai lançar dia 27, né? Esse podcast vai sair depois do dia 27. Fiquem tranquilos. Já vai estar lançado? Já vai estar lançado. Então beleza. E é que eu falo muito porque eu escrevi o prefácio do livro. Que honra! Muito bem! Eu escrevi o prefácio do livro e para mim não é porque eu escrevi o prefácio que é magnífico. Vocês vão ver. Mas o conteúdo tá muito legal, né? Tá absurdo. Principalmente porque fala sobre o amor, que é a essência. Que é transmutação. Transmutação. Amor não é transformação. Transformar algo é a água sair do estado líquido e ir para o estado sólido. Transmutação é a água virar vinho. Uau. Como Jesus o fez. Uau. Muito legal. Não dizendo que o vinho é melhor que a água, não. Só estou falando que é transformar algo de um estado para outra coisa, diferente. O amor transforma você em espírito puro. Você deixa essa matéria de lado. Você só se utiliza dela porque é legal. É legal a matéria servir para você. Mas ela não é quem você é. O que você é muito além. Falaremos sobre isso. Nádia, obrigado. Valeu, Dani. Até o obrigado próximo. a todos. Até o próximo. Clica Tchau, no gente. sininho. Sininho!